Deus te formou para uma missão. Deus te construiu para uma missão. E agora veja comigo, quando a pessoa que inventou esse equipamento que está no pedestal e também em minhas mãos, que nós chamamos de microfone, quem inventou esse equipamento, inventou para uma missão, para um propósito. Ele foi feito para ser usado da forma que eu o estou usando agora, para que junto com mais alguns recursos acoplado a ele, a voz pudesse ser amplificada e então você pudesse me ouvir melhor do que agora seria. Então o microfone chegou para poder facilitar a sua vida e me ouvir melhor. Essa é a função dele. Ele foi construído para essa missão. Ele foi construído para esse propósito. Se nós precisarmos afixar um quadro nessa parede e colocar aqui pendurado um quadro, nós vamos afixar um prego, um parafuso ou alguma coisa assim. Imaginemos então que fosse um prego que nós precisaríamos afixar nessa parede. Nós teríamos um outro instrumento para usar para fixar o prego, que não seria o microfone. Querer fixar um prego na parede usando o microfone como martelo seria no mínimo uma ignorância. Estaríamos danificando o equipamento que foi construído. É caro, mas não serve para pôr um prego na parede. Por quê? Porque o valor dele está diretamente conectado à missão e ao propósito pelo qual ele for formado. Quem está me entendendo? Assim somos nós seres humanos, fomos formados por Deus. Alguém tem dúvida disso? Que nós somos formados por Deus? Isso é claro na sua mente, no seu coração, que nós somos obras da criação de Deus, somos feituras de Deus para as boas obras. Quantos creem, concordam comigo? Diga amém. Logo nós fomos formados para uma missão, e eu queria compartilhar nessa série Jesus, o que Jesus espera de nós como missão. Porque muitas vezes nós vimos a igreja, nós congregamos a igreja, nós conectamos as lives da igreja, porque a dor muitas vezes nos trouxe, a necessidade nos trouxe, nos empurrou, nos trouxe para a igreja, porque entendemos que na igreja se manifesta um ser sobrenatural a nós, que é todo poderoso, e que pode resolver aquilo que o homem não resolve, e que pode dar solução para aquilo que a ciência talvez não dê. Então a gente vem para a igreja, aí a gente encontra esse Jesus opera milagre em nossas vidas. Mas eu também quero reforçar dizendo para você que não é só isso que Deus quer fazer. O propósito de Deus, de Jesus, não é só resolver nossos problemas, mas também trazer a revelação na luz da palavra dele, de que nós existimos para um propósito, nós fomos formados para uma missão, e a nossa missão não é ser microfone. Então qual é a nossa missão? Do que importa? Qual é o valor que nós temos para Deus? Isso fará todo sentido na nossa vida. Isso responderá ao grande dilema da vida: por que existimos? Por que nascemos? Por que estamos aqui? Por que nascemos onde nascemos? Porque somos quem somos? Por que não nascemos em outro lugar? Isso vai fazer todo sentido. A proposta dessa mensagem que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração é que você saia daqui, sem dúvida nenhuma, entendendo qual o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus te criou e te formou para um propósito. Quando Deus planejou você no céu, você foi planejado por Deus. Amém? Assim como você é. Pode ter até alguém parecido com você, mas você é você. Você é exclusivo. Nunca houve, não há e jamais existirá outro você. É ou não é? Ainda bem, né, irmã? Já pensou dois de mim? Misericórdia. Quem quer aguentar tanta beleza junto, irmã? Santo Deus. Autoestima boa é assim, irmão. Deixa eu ler com você dois textos bíblicos para falar do que Deus quer falar conosco nessa noite. O primeiro se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Olha bem o que está escrito aí: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao
Vamos junto? Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao... No 3, todo mundo lendo no telão juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim... Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Todavia, não me importo, e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça. O apóstolo Paulo está dizendo que aqui é a expressão de que ele entendeu o porquê que ele foi formado. E ele explica aqui, ele tem claro na mente dele: todavia não me importa e nem considero a vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça. Essa é a fala, é a expressão de um homem que entendeu o porquê foi formado, que entendeu o porquê existe, que entendeu qual é a sua missão. Não responda alto, mas se você conseguir responder em menos de 2 segundos, vir na sua mente a resposta para essa pergunta, você está num bom caminho. Se não, eu quero crer que até o final desse culto você terá essa resposta em menos de 1 segundo na sua mente. A pergunta é: você foi formado para quê? Responde no seu coração. Qual é a sua missão? Responde. Encontrou a resposta rápido ou não? Vem comigo na palavra. Você vai ter essa resposta de bate pronto. Quando qualquer alguém, ou ainda que um anjo desça do céu e pergunte para você: para que é que você existe? Rapidinho você vai: eu existo para isso, eu fui formado para isso, eu tenho um propósito, eu fui criado, eu fui formado, eu existo para uma missão. Deus está atuando no mundo. Você tem dúvida disso? Deus está atuando no mundo e quer que você junte-se a Ele. Deus quer que você tenha tanto um ministério no corpo quanto uma missão no mundo. Pega isso aqui, ministério e missão. Seu ministério é o serviço que você faz junto àqueles que creem. O ministério é aquilo que nós exercemos junto aos que creem. E a missão é o serviço que praticamos junto àqueles que não creem. Ficou claro ou não? Amém ou não? Jesus entendeu, e a série é Jesus. Irmãos, não dá para a gente falar de evangelho, não dá para a gente ser igreja, praticar igreja, viver como igreja, sem ter como exemplo o padrão da igreja, a referência da igreja, o maior exemplo da igreja, que é Jesus. Ele veio nessa terra, não foi só para pagar o preço, embora eu, quando digo só, não estou desmerecendo o valor, porque é o maior valor de toda a humanidade, de pagar o preço do nosso pecado, mas ele veio também nos ensinar, com o seu exemplo, o que é que nós devemos fazer, e o que é que nós devemos fazer com aquilo que nós descobrimos porque fomos formados. Maior exemplo, Jesus entendeu nitidamente a sua missão na terra quando ele tinha 12 anos de idade. Quantos anos? Quem tem mais de 20 aqui, diga amém. Mais de 12, diga amém. Mais de 25, diga amém. Mais de 30, diga amém. Se esconde não que eu estou te vendo, vaso. Mais de 40, diga amém. Os irmãos acima dos 45, digam aleluia. Só eu? É assim então? Mentira não é de Deus não, irmão. Cadê os irmãos acima de 45 além de mim? Posso ver sua mão? Gente, como vocês estão velhos. Quer dizer que o resto está tudo acima. Tá certo, então
Você já descobriu qual é a sua missão? Jesus, aos 12 anos, quantos anos? Ele deixa claro que ele tem ciência plena de qual é a sua missão. Aos 12 anos de idade, Jesus está indo com a família para Jerusalém, cultuar, celebrar e sacrificar no templo. Na volta para casa, Jesus, aos 12 anos, meio que se perde da família. Na verdade, ele não estava perdido. Quem achou que ele estava perdido era o José e a Maria, que bate os olhos e procura: cadê Jesus? E procura: alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? O Isaac, meu filho, tem 12 anos. Se eu estiver andando com ele por aí e não ver ele, dá um desespero danado: cadê meu filho? E ela vai procurando, mamãe vai procurando, a Maria vai procurando, acha Jesus. Sabe onde Jesus estava? Nas escadarias do templo, conversando com os rabinos, com os eruditos, com os intelectuais da fé. E ele falava de tal forma que deixava os líderes de boca aberta, tamanha a sabedoria dele. Aí a mãe, quando o filho se perde, ao encontrá-lo, já vai dar logo nele uma bronca. Sim ou não? Onde você estava, menino? Você é doido? Você some da minha frente assim? Fica perto de mim. O que você está fazendo aí? Jesus já disse para ela: mãe, ou melhor, mulher, a senhora não sabe que me convém tratar dos assuntos do reino do meu Pai? Aos 12 anos Jesus está dizendo: a senhora não entendeu para que é que eu vim? A senhora não entendeu para que eu fui formado? Eu existo para tratar dos assuntos pertinentes, concernentes ao reino do meu Pai. Jesus aos 12 anos sabia para que existia. E muitos cristãos estão até hoje atirando para todo lado. Quem sabe cai um pato perdido daí, porque não sabe por que vive, não sabe para onde vai, não sabe qual é o seu propósito de vida. Tenta isso, tenta aquilo, faz aquilo outro. E quando a gente tenta, faz, não obtém resultado porque está perdido na vida, a vida fica cansativa, a vida fica ruim, pesada. Quando nós vivemos fora do propósito, quando nós vivemos fora da razão pelo qual fomos formados, a vida é pesada. Depois de 21 anos, Jesus aos 12 diz: a senhora entende porque eu existo? Depois de 21 anos na cruz, a última palavra dele fecha o ciclo. Como capa e contracapa de um livro, ele diz: está consumado. Ele sabia por que existia, qual era a missão, qual era o propósito e por que ele tinha sido formado ali, vindo na terra. Ele veio para cumprir um propósito. Aos 12 anos ele dizia: eu já sei para que eu existo. E quando ele está na cruz, fala: terminou minha missão. Amém ou não? Nós existimos para uma missão. Nós fomos formados para uma missão. Querido, com amor e carinho, o que você vai encontrar em Lagoinha, mais do que qualquer coisa, é palavra. Aqui nós vamos dar lugar para o Espírito Santo. Deus usa em palavra de conhecimento, Deus usa em revelação. Mas o que você vai encontrar é a suprema revelação, assim amaldada, que é palavra. Então não adianta eu ficar aqui pregando para você milagre, restauração. Vem aqui à frente, nós vamos orar, Deus vai operar. Deus não está, Deus não está só preocupado em ficar fazendo milagre, fazendo coisas para você. Poxa, pastor, eu vim aqui, porque isso não é tão valioso para Deus quanto valioso é Ele entender que você entendeu o propósito da sua vida e por que Ele te formou. Isso é diferente, sim ou não, Ricardo? Isso é diferente. Então, Deus, às vezes a gente vê: Deus não me curou, Deus não fez, Deus não age. A gente vem para a igreja esperando que venha alguém aqui revelar e tal, e desce do altar, tá ok, isso é bom, faz parte, é de Deus, os dons é para edificar o corpo. Mas não adianta nada eu sair daqui falando em língua, plantando bananeira, rodando currupião aqui, sair lá para fora
e sem saber para onde eu vou na vida. Por que eu existo? O que eu vou fazer da minha vida amanhã, segunda-feira? Do que adianta uma oração forte, um culto ungido, abre aspas, um culto de muito barulho, se amanhã, segunda-feira, eu me encontro na mesma vida que eu estou, sem saber para onde eu vou, o que eu faço, esperar o próximo culto e vamos levando a vida. Querido, vem comigo. Ministério é aquilo que a gente faz para servir os que creem. Quem está aí? É o ministério. Olha lá, trabalhando. Está o ministério aqui na câmera. Ministério servindo. Ministério lá, ó. Ministério do louvor. É o serviço que nós fazemos para os que creem. E claro, eventualmente entra alguém aqui que não crê e recebe Jesus. Mas é o nosso ministério. A nossa missão é com aqueles que não creem. Essa é a nossa missão. E qual é a importância da nossa missão, querido? Nós precisamos entender que isso é importante. Tão importante quando receber uma cura e um milagre é entender por que nós existimos. Sabe por quê, querido? Eu vou chegar nesse ponto ainda. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Deus, Ele pode realizar qualquer proeza. 2 amém. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Deus, Ele pode realizar qualquer proeza. Estamos juntos? Deus pode ressuscitar o defunto. Se você estiver no velório, você fica ou você corre? Se você estiver no velório e o defunto levantar, hein, Raquel? Fia, depois nós testifica esse milagre. Quando aparecer na igreja, imagina, você foi no velório do irmão ontem, hoje ele aparece no culto, quem vai sentar do lado dele? Para dar paz do Senhor para ele. A importância da nossa missão determina a nossa vida. Entender a importância da nossa missão determina a nossa vida. Você está aí ou não? Pegou? Entender a importância da nossa missão determina a nossa vida. Que eu estava falando, Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Mas morreu de novo, não teve segunda ressurreição. Ressuscitou, né, o filho da viúva de Naim. O molecão levantou lá no caixão, tal, aquela alegria, tudo, mas puf, bateu as botas de novo, morreu de novo. Então, muito mais do que curar a enfermidade, muito mais do que ressuscitar defunto, Jesus está preocupado, muito mais, enquanto nós estamos vivos, é que a gente entenda o porquê nós existimos, para realmente viver cada dia com propósito, fazer valer cada dia, cada minuto da nossa vida tem um significado, cada dia fazer valer. Que dia que é amanhã, irmãos? Segunda-feira amanhã? E depois, contando de amanhã, 7 dias, que dia que vai ser? Segunda-feira de novo? Então, isso aí é que falaram para você e você acredita, mas não é. Colocaram um nome nos dias. Amanhã é segunda, diz que é segunda-feira, deram um nome para o dia de amanhã. Mas hoje que dia que é? Repete comigo, que dia que é hoje? Domingo. E daqui 7 dias vai ser o quê? Que dia que vai ser? Então, esse é o nome que deram. Mas esse dia é único, exclusivo, ele nunca mais vai existir. Ah, se não der nesse domingo eu faço no outro. Não tem outro domingo. Você está pegando um raciocínio? Esse domingo é hoje, é já, é agora. Acabou, finalizou, já era. E colocaram na nossa cabeça que a semana tem 7 dias, para calendariar, para planejar, para ficar melhor. Ok, tem o seu valor, mas nós precisamos entender que cada dia é um dia que Deus deu para nós vivermos, e nós temos que aproveitar cada dia, cada minuto, cada segundo para viver com propósito, para fazer valer cada minuto. Se não vira rotina, é segunda, é dia de levantar cedo e trabalhar, fazer marmita, pega ônibus, pega trem, pega metrô, vira rotina. Não, cada dia é único. E se você está vivo ainda,
E se amanhã ainda estiver, em nome de Jesus, entenda que amanhã só tem um nome de segunda-feira, mas é mais um dia que o Senhor preparou para você. Ele é único e você precisa entender a sua missão, porque só assim você vai viver com propósito, só assim vai ter sentido, só assim vai ter valor. A importância da nossa missão, deixa eu discorrer com você. Primeiro, sua missão, a minha missão, a nossa missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Olha que privilégio. Jesus veio à terra, sim ou não? Jesus começou a andar, começou a operar milagre, foi estabelecendo as coisas, fez discípulos, implantou a igreja, deu ordem para implantar a igreja, depois pagou o preço, completou a missão dele, estando consumado todas as coisas, foi assunto aos céus. Quem ficou foram os discípulos dele, os apóstolos, deram continuidade. Primeiro ele enviou 12, depois enviou 70, e dos 70 foi multiplicando, e chegou até nós. Aquele povo nunca ninguém de nós conheceu, um dia vamos conhecer no céu, mas chegou a nossa geração, e é como se Deus estivesse dizendo: olha, vai passando de geração em geração. Então o que Jesus fez, ele passou para 12 homens. O que aqueles 12 homens fizeram, passaram para 70. O que aqueles 70 foram fazendo, foram passando para outros, que foram passando para outros, que foram passando para outros, que passaram-se mais de 2000 anos, 2020 anos, e agora já chegou até nós, e passou para nós. Então quem quer a bola da vez? Somos nós. A obra de Cristo nessa terra não acabou, e agora a bola está na nossa mão. E agora Ele jogou o ministério na nossa mão, a missão na nossa mão, e somos nós que estamos incumbidos dessa tão nobre tarefa de dar continuidade à obra de Jesus. Dar continuidade à obra de Jesus. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Jesus não só nos chama para... Pega isso aqui. Jesus não só nos chama para vir a Ele, mas Ele também nos chama para ir por Ele. Entende ou não? A vida vai ter prazer, a vida vai ter valor, a vida vai ser gostosa, apesar das lutas. Mas descobrir qual é a nossa missão, para que nós fomos formados, vai dar sabor à nossa vida. Não podemos passar pela vida de uma pessoa sem, no entanto, lançar a semente da salvação. Quem ouviu isso, pelo amor de Deus? Você não pode passar pela vida de alguém sem lançar a semente da salvação a ela. Nós estamos... Você só está vivo, meu irmão, porque Deus ainda conta com você. Abre a sua mão direita, abre a sua mão esquerda, estende as duas mãos. Seus olhos naturais não vê, mas nessas mãos aí estão cheias de sementes da palavra. Sementes da palavra. Você pode usar ela com os aparelhos ortodônticos, você pode usar ela no banco, você pode usar ela na engenharia, na enfermagem, você pode usar ela onde você quiser. Mas nunca se esqueça que as nossas mãos estão cheias de sementes. Sementes de paz, de salvação, de amor, para levar a um mundo carente desse amor do nosso Jesus Cristo. Aleluia! Primeiro, a nossa missão é que nós vamos dar continuidade à obra de Jesus. Você já parou para pensar no privilégio que é isso? Que é o segundo tópico. Sua missão é um privilégio. Não precisa pôr texto bíblico, deixa eu ler aqui com você. 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 20 está escrito assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Ok? Toda essa obra que a gente vê veio de Cristo. Vem cá. Para que nos reconciliasse com Ele em Cristo Jesus. Gostoso ouvir isso? Sim ou não? Amém ou não? Deixa eu ler essa primeira parte. Por isso que eu pedi para não pôr aqui, para você não saber o que vem depois. Claro que tem aqui uns caras que já conhecem a Bíblia mais decorado do que
a própria Bíblia, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. É gostoso ouvir isso? Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou com Ele por meio de Jesus. Por meio de Jesus. A série é sobre por meio de Jesus Cristo. Você, olha aqui para mim, irmão, irmã, você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Você agora é herdeiro e co-herdeiro com Jesus através de Jesus Cristo. Amém ou não? Vamos continuar o texto. Vem cá. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tem igreja aqui não? Tem igreja por aí? Aqui não, que nossa igreja é santa, imaculada. Mas tem igreja por aí que tem briga para ministério. Eu quero servir naquele, quero naquele outro. Esse ministério não aparece tanto, o outro aparece. É ou não é? Mas qual é o nosso ministério? Ministério da reconciliação. Repete comigo. Meu ministério, a minha missão é da reconciliação. Você não existe para outra coisa. Se você está vivendo a sua vida com outras motivações, você está desperdiçando tempo da sua vida. O Senhor nos formou para o ministério da reconciliação. A nossa vida de fato só vai acontecer depois que Jesus voltar ou que eu e você morrermos em Cristo. Aí começa a vida. O que nós estamos vivendo aqui é só um trabalho. Nós estamos trabalhando com Jesus para o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Ele nos reconciliou para que agora a nossa vida, não é o que falamos, é a nossa vida. Não é o apelo que o pastor faz no final do culto, quando termina a mensagem e diz quem quer Jesus. Não! É a nossa vida, nossa maneira de viver, nosso jeito de ser, nossa maneira de ser cidadão, de ser pai, de ser mãe, de ser marido, de ser filho, de viver como qualquer um ser humano. A nossa vida é um apelo ao mundo, dizendo: vem para Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e desejar Jesus. Você não precisa abrir a tua boca para pregar. Apenas viva a sua missão, e as pessoas se aproximarão de você para querer o Jesus que está em você. A maior pregação é a nossa vida. Maior pregação do mundo não é essa que você está ouvindo um pastor pregar, é a nossa vida. Não adianta eu pregar bonito aqui, sair ali e fazer tudo errado. A nossa pregação é a nossa vida. Está escrito aqui, ó. A nossa vida tem que ser um apelo, dizendo: quer Jesus? Quer esse Jesus que eu tenho? Quer ser como eu sou? A nossa missão fala disso. Sua missão envolve dois privilégios. Primeiro, trabalhar com Deus e representá-lo. Jesus morreu por nós, nos tornando parte da sua família. Agora o privilégio é nosso, de também representar o reino dele. Paulo afirma que ele é embaixador. Nós somos embaixadores de um reino que não é terreno. Nós estamos representando um reino, e muitas vezes vivemos boa parte
quantos por cento da sua vida você vive para o reino da terra? E quantos por cento da sua vida você vive para o reino de Deus? Eu preciso te lembrar que a você foi dada a grande nobreza de ser embaixador do reino de Deus. Então seja um representante do reino onde você trabalha, seja um representante do reino onde você faz compras, seja um representante do reino quando você dirige pelas ruas, seja um representante do reino ajudando os mais carentes, seja um representante do reino estendendo a mão ao necessitado, seja um representante do reino perdoando aquele que te ofende, seja um representante do reino amando sem nenhum tipo de preconceito. Terceiro ponto da mensagem, da importância da nossa missão. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui, você que está em casa. Você e eu, nós somos portadores da maior e mais poderosa mensagem do mundo. Se o seu vizinho fosse acometido de câncer, e um dia Deus, em sonho, te desse uma fórmula, seja ela homeopática, sei lá, e você se levantasse daquele sonho profético e conseguisse produzir, com aquela fórmula que Deus te revelou, um remédio, que tomando uma dose, curaria qualquer tipo de câncer, o que você faria com essa informação? O que você faria com essa informação, Rafa? Ia guardar? O que você faria com essa informação? Ia divulgar? Ia pôr nas redes sociais? Imagina se você descobrisse a fórmula e que alguém comendo uma cápsula dessa aqui curaria qualquer tipo de câncer. O que você faria com essa informação? Guardaria? Esconderia? Seja sincero, irmão, me ajuda aí, me ajuda a pregar. O que você faria? O que você faria? Levaria no médico e entregava, ó, descobri, dá para todo mundo ser curado. Faria isso com o maior prazer. Tem gente aqui que não faria não, que já ia querer vender, viu, irmão? Para curar o povo. Tem gente aqui que ia pôr preço. Descobri, agora fiquei rico. Já tem gente de zóio aqui. Vamos trazer para os nossos dias atuais. Nós estamos vivendo a pandemia de um vírus chamado como mesmo? Covid-19. Então se lascando aí para fazer vacina de todo jeito. É ou não é? Imagina você, se hoje você dormisse e Deus te desse uma fórmula, a fórmula para a Covid-19. Deus te revelou e você conseguisse com seus parentes tomar uma dosinha. Faz exame, zerou, não tem mais nada. O que você faria com essa informação? Seja sincero, irmão. Alguém respondeu ao vivo? Eu respondi para mim mesmo? Rapaz, estou demais. O que você faria com a cura da Covid-19? Me ajuda aí, irmão. Fala aí. O que você faria? Ia guardar? Estava resolvido nosso problema da pandemia, sim ou não? Eu preciso te lembrar que o que você tem, olha aqui para mim, não perde por nada agora. Olha para mim. Eu preciso te lembrar, olha aqui para mim, não perde, que o que você tem
é muito mais poderoso do que a cápsula que curaria qualquer câncer, é muito mais poderoso do que o cálice que curaria Covid-19 numa dose única. Sabe o que você tem? Você tem a mensagem que não só cura as enfermidades físicas, mas cura a enfermidade da alma, cura a enfermidade do espírito, cura a enfermidade de todos os seres e garante uma vida eterna onde nenhuma doença pode chegar. Nós temos essa mensagem, está conosco, e o que nós estamos fazendo muitas vezes é guardando ela, não compartilhando. A nossa missão é compartilhar, espalhar essa notícia, divulga, fala que existe um Jesus. As pessoas estão com medo de morrer com a Covid-19, e eu entendo e respeito, mas mais cedo ou mais tarde vai morrer, seja de Covid ou seja de qualquer outra coisa. Olha aqui para mim, irmão. Eu preciso te lembrar de uma coisa que você não gostaria de que eu lembrasse, mas um dia você vai morrer. Tinha que tocar nesse assunto, pastor? Ou não? Sim ou não, irmãos? Parece óbvio que eu estou falando, eu estou te levando a um raciocínio profundo da palavra. Nós somos portadores da maior e poderosa mensagem do mundo. Nós temos um antídoto que não só levanta o defunto do caixão, mas leva ele para a vida eterna, aonde nunca mais ele poderá provar da morte. Nós temos uma maior mensagem do mundo. O outro ponto da nossa mensagem é que a nossa missão, ela tem um valor eterno. Ela fará a diferença no destino eterno das pessoas. Você pode e eu posso mudar o destino eterno de pessoas. Nós podemos ajudar a mudar o destino eterno das pessoas, ajudando com que elas vá para o céu, com que elas um dia, junto conosco, com a igreja do Senhor, possamos viver lá junto com Ele, para todo sempre, de toda a eternidade. Tudo isso é muito mais importante, até mesmo do que os nossos empregos, do que as nossas realizações. As consequências de sua missão irão durar para sempre, o seu emprego não. Nada que você faça é mais importante do que ajudar alguém a encontrar a Cristo. O bombeiro, corpo de bombeiro, se tiver tem algum bombeiro aqui no auditório. Bombeiro do corpo de bombeiro, não é terrorista que joga bomba, não. O bombeiro faz um excelente trabalho, sim ou não, irmão? São heróis da vida. Os caras resgatam a gente da onde não tem, da onde não dá. É ou não é? Excelente. Vamos dar uma salva de palmas aí, toda a equipe do corpo de bombeiro. Eles merecem, os caras são heróis, estão cumprindo o papel deles aqui. Mas sabe qual que é o papel do corpo de bombeiro? Pega essa aí agora, hein? Só está saindo agora, fresquinha. O papel do corpo de bombeiro não é simplesmente salvar a vida das pessoas. O papel do corpo de bombeiro é ajudar a manter as pessoas vivas até que elas acabem de cumprir a missão pelo qual ela foi formada. Só não é salvo aquele que já cumpriu a missão. Você entendeu isso? Nossa vida, ela tem que ser algo que dure para sempre. Claro que isso não quer dizer que você tem que abandonar o seu trabalho e viver do evangelismo. Não é isso. Você é um evangelista. Você é portador de uma missão lá onde você trabalha. As pessoas sabem lá que você tem Jesus, ou você é um crente 007 infiltrado? Ninguém sabe que você é crente. Hã? É, mano? Crente infiltrado. Não, nós podemos sim estar lá. Nossa missão, a sua missão traz significado à vida. Pega essa frase aqui: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la a algo que sobreviva a ela. Pegou ou não?
O melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la a algo que sobreviva a ela. Somente o reino de Deus irá permanecer, todo o resto perecerá. Então viver em adoração, comunhão, discipulado, ministério, cumprindo a nossa missão, é a melhor forma de vivermos a nossa vida, de uma forma que faça sentido e traga realização e significado para nós. Se falharmos em cumprir a nossa missão, teremos desperdiçado o tempo que Deus nos deu de vida aqui nessa terra. Um pai pode ensinar o filho a sua melhor educação, um pai pode suar, trabalhar para dar a melhor universidade para o seu filho e formá-lo em Harvard. Mas se um pai não ensinar ao seu filho os valores do reino de Deus e de fato por que é que ele existe e qual é a sua missão nessa terra, então ele falhou na mais nobre tarefa de ser pai. Porque a palavra de Deus diz para Moisés, lá no Levítico: transmita essa mensagem para os filhos dos seus filhos, e que alcance todas as gerações. Esse é o nosso papel, de levar a mensagem de salvação, a mensagem que cura, que liberta e que tira as pessoas do abismo. O tempo de Deus para a conclusão da história está relacionado diretamente com a nossa missão. Vou repetir, irmão. Quando Jesus vai voltar? Sabe? Você que é mais crente, irmão. Tem cara de mais crente, pelo menos. Sabe quando ele vem? Sabe não, né? Pois é. Hoje em dia há um interesse crescente sobre a segunda vinda de Jesus. É gostoso falar de escatologia. Vamos falar dos finais dos tempos. Quando ele vem, cadê os sinais? Está tudo aí, já chegou um. O anticristo é aquele lá, o outro é aquele lá, e não sei o que. Gostoso falar disso. Vem comigo na palavra. Os discípulos também fizeram a mesma pergunta para Jesus. Você acredita que os discípulos naquela época já tinham essa curiosidade? Quando é que Jesus vem? Nem acabou de transferir o ministério, já está querendo saber quando ele vem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, sobre a volta de Jesus, Jesus mudou a conversa rapidamente para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em suas missões aqui no mundo. O que Jesus queria dizer foi: os detalhes da minha vida não é da sua conta, da minha vinda não é da sua conta. O que dá conta de vocês é a missão que foi confiada a vocês. Olha aqui para mim, irmão. Antes de querer ficar sentado dentro de curso de teologia, dentro de curso de escatologia, estudando sobre isso, estudando sobre aquilo, enchendo a sua cabeça de conhecimento, enchendo a sua cabeça de teologia, só para ficar conhecendo, se concentrem na sua missão. As suas mãos estão cheias de semente, as suas mãos estão cheias de semente de salvação. Vão por toda a Judéia, vão por toda a Samaria, pregue a palavra de salvação, fale do amor de Cristo. É isso que vai agradar o coração do Pai. A nossa vida terá sentido. Jesus estava falando: Senhor, quando é que o Senhor vem? Isso não é do conto de vocês. Agora presta atenção no que eu vou te falar. O que importa para vocês? Se vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui é muito interessante, né? Quem não gosta de ir num culto cheio do Espírito Santo? É ou não é? Aí você chega em casa: nossa, o culto foi... Hoje eu estou sem especial, irmão. O culto foi cheio do Espírito Santo. 2 rodopiou ali.
outro caiu para cá, outro endemoniou ali, outro pipocou para lá. A irmã rodou, sentou, ficou lá. O irmão pulou, sapateou, deu um mortal pro alto, caiu. Acaba o culto, vai para casa e a vida continua. Segunda-feira não está rodopiando no serviço. A igreja não é um lugar para vir aqui ficar fazendo papagaiada, perdão da palavra. Vai ver que Paulo dá no meio da igreja de Corinto sobre isso. Ele dá no meio. Não que não pode, viu, irmãos? Nós temos liberdade do Espírito Santo aqui, é gostoso glorificar e tal. Mas ao sair daqui, como é que está a nossa vida? Um monte de gente caindo, pum, 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 joga paletó, aí cai, pum. Aí cai para lá, pum, ó. Aí fica um caído ali, fica outro caído ali, fica outro caído lá, outro caído cá, todo mundo caído. A minha pergunta é: o que mudou na vida daquele que caiu quando ele levantou? O que mudou? Pastor, mas a gente ia ver que Paulo foi trasladado, foi até o céu, mas ele trouxe revelação, a vida dele mudou, teve transformação de vida. Amém ou não, irmãos? O que as pessoas querem é isso. Mas quando a gente sai daqui para fora, não é nessa igreja, essa igreja aqui é santa, pura e imaculada. Mas tem umas igrejas por aí que a irmã está rodopiando aqui no culto. E quando está saindo lá fora, lá o menininho atrasa um pouquinho o filho, ele vem aqui, moleque, pá, já dá um tapa na orelha do moleque, vai chutando a criança, entra dentro do carro, quer voar no pescoço do marido, chega em casa gritando, falando palavrão, mas estava rodopiando aqui na igreja. Nós existimos para uma missão, igreja. Nós fomos formados para uma missão. Sabe qual é a missão? De contribuir para implantar o reino de Deus nessa terra. Se cada rodopiada que eu der vir 10 para Jesus, pode rodopiar à vontade, irmão. Se cada pulo que eu der vir mais 15 para Jesus, pode pular à vontade. Você está aí ou não? É gostoso, é bom. Movimento pentecostal, aleluia, gostoso. Rodopiar, fazer qualquer coisa, mas se não estiver produzindo aquilo que nós fomos formados para fazer, nós estamos desperdiçando o tempo que Deus nos deu de vida. Nós estávamos ontem numa confraternização do GC deles, do qual Rafael e Natália faz parte, e a Natália tirou o Ricardo, um amigo de chocolate, não foi isso? Mas sabe o que é evangelho, irmão? Você sabe o que é evangelho? Eu vou te falar o que é evangelho. Eu vou te falar o que é missão. Toda vaidade caia por terra em nome de Jesus. Amém? Já está chorando? Mas quando ela pegou a caixinha de bombom dela para entregar para o Ricardo, a gente fala assim: eu queria dar as características do meu amigo chocolate, né? Eu queria entregar isso aqui para uma pessoa que para nós tem muita importância, que levou o meu marido para Jesus, e que são um casal responsável, não estou expondo, e que são um casal responsável pela restauração do meu casamento. Essa é a missão. É para isso que nós existimos. É isso que vale a pena.
É ver um casal como esse, restaurado em Cristo, apaixonados por Jesus, resultado de uma mão que resolveu estender e oferecer a semente de salvação. Sabe aonde? Foi na igreja? Foi na igreja? Foi aonde? No trabalho. No trabalho. Porque não é um 007. É para isso que nós existimos. O arrebatamento vai chegar. Quem crê, diga amém. E nós vamos para o céu. Só nós e 3 ali que vai para o céu. O arrebatamento vai chegar e nós vamos para o céu. E quando chegar lá no céu, Ricardo, Karina, nós vamos ter o privilégio de ver o Rafa, a Natália e a família deles lá. Sabe por quê? Porque um dia alguém entendeu o porquê foram formados, para levar as mensagens de salvação. E agora tem uma vizinha sua aí, não tem? Cadê ela? Olha lá. Você entendeu o que é evangelho? Você entendeu o que é missão? Ó, ele falou para ele, ela falou para ela, e ela está falando para eles. Cadê a mãe do Rafa? Ali, a mãe do Rafa. Mãe do Rafa. Você está entendendo, irmão? Isso é essa igreja. Ficar rodopiando, pulando é gostoso, mas lá no trabalho é encostar num cara que nem esse aqui, ó. Falar, cara, essa sua força aí vai ter que cair em nome de Jesus. Você vai quebrar seu orgulho, sua arrogância. O Ricardo trabalhou muito o caráter dele. Falou, e você precisa de Jesus na sua vida. Precisa receber esse Jesus. Você precisa voltar para o teu casamento. Você precisa amar a sua mulher. Você precisa restaurar. Você tem um filho com ela. Esse filho foi Deus que deu para você. A sua família é linda, a sua família é poderosa. E eu creio que você e sua família vai para o céu. E o resultado está aqui, batizados em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Deus abençoe, viu?